Muito bem, é com imensa satisfação que estamos aqui de volta para gravar o terceiro vídeo dessa série, O Perigo da Desobediência, com a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que tem nos sustentado e que tem nos mantido cada dia mais fortes nessa obra. Então, eu quero te agradecer pela sua presença, eu quero te agradecer por você estar comigo aqui no nosso canal. E a você que está chegando agora, eu quero te convidar para que você se inscreva no nosso canal e também você dê o joinha aí embaixo do nosso vídeo, dê um likezinho pra gente, porque é muito importante. Também eu quero te convidar para que você ative o sininho para você receber notificações toda vez que a gente colocar um vídeo novo para a sua meditação. E quero te pedir também que você compartilhe essa mensagem. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Se você tem o desejo no seu coração de evangelizar, ou se você tem o desejo no seu coração de compartilhar algo que você considera bom para você, e você tem uma pessoa que você ama, que você deseja que ela também receba essa mensagem, compartilha nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Facebook, faça como você desejar, mas ajude a difundir a palavra de Deus, ok? Deixa também teu comentário aí embaixo, porque é muito importante para que a gente possa interagir. E por falar em comentário, eu quero agradecer a participação do meu amigo Júnior Silva, da Orquestra Lisboa, do Recife, que me mandou um versículo essa semana maravilhoso da parte de Deus, um versículo para a minha meditação, e eu quero compartilhar com você, para iniciar esse terceiro vídeo da nossa série, O Perigo da Desobediência, e eu quero compartilhar com você esse versículo que o nosso amigo Júnior Silva, da Orquestra Lisboa, mandou. Um abraço, amigo Júnior Silva. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 48, e o versículo de número 12, e vamos meditar na palavra do Senhor para iniciarmos esse vídeo de hoje. Isaías 48, versículo 12, diz exatamente assim: Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Então aqui o nosso Deus, ele está dizendo para mim e para você: eu sou o primeiro, eu sou o último. Ou seja, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e o fim. Ele é o sentido de todas as coisas, e ele está chamando a mim e a você para dar ouvidos a ele. Por que é tão difícil falar a respeito desse tema, desobediência? As pessoas normalmente, quando você quer tratar desse assunto, as pessoas não querem falar, querem fugir, dizem que estão ocupadas, que não estão interessadas no assunto no momento, ou não dizem nada, simplesmente saem. Porque, amigos, este assunto é um assunto difícil porque ele mexe aqui dentro, ele mexe no nosso ego. Esse assunto da desobediência, ele nos remete à renúncia. O Senhor Jesus, ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso nada mais é do que renúncia. Quando você nega-se a si mesmo, você está abrindo mão dos seus desejos, das suas convicções, do seu pensamento que muitas vezes você julga estar certo, e você está seguindo a Cristo, e também você está abrindo mão muitas vezes daquele direito que você acredita ter. Digamos assim, se alguém lhe fez algo desagradável e você se considera no direito de ser, como é que eu posso falar assim, daquela pessoa se retratar com você, o Senhor Jesus, ele diz: olha, negue-se a si mesmo, porque ele é a nossa justiça, ele é quem faz a nossa justiça, ok? Ele é quem peleja por nós. Então, a renúncia, gente, é justamente isso, é você abrir mão dos seus desejos. E como é difícil abrir mão dos nossos desejos? Obedecer a Deus muitas vezes passa por esse campo de abrir mão dos nossos desejos. E hoje nós vamos falar, no campo da desobediência que nós iniciamos, vamos falar um pouco sobre idolatria e vamos entrar na rebelião, não é? Um ponto bem mais alto. A desobediência, na verdade, ela é o início da rebelião. Quando se fala de idolatria,
Normalmente a mente nos remete a ídolos, imagem de escultura, não é? Mas eu quero te dizer que idolatria, ela chega a ser bem mais que isso. É algo bem mais profundo que isso. Quando o Senhor Deus, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, nós tratamos disso no primeiro vídeo da série. Aliás, eu quero te dizer, se você não assistiu ainda os 2 primeiros vídeos da série, vai lá, assiste os 2 primeiros vídeos da série, que é para você entender passo a passo o que nós estamos tratando aqui no nosso canal. Então o Senhor Deus, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, no primeiro mandamento, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Para pensar. Tudo aquilo que você colocar acima de Deus na sua vida é uma idolatria. Não apenas imagem de escultura. Toda coisa. O salmista, ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor dos Exércitos. Há pessoas que têm um bem material e aquele bem material ela considera tão importante que para ela é como se fosse quase que a vida dela. Quando alguém faz algo, mexe naquele bem material dela, parece que acabou o mundo para ela. Há pessoas que agem assim com filhos, há pessoas que agem assim com cônjuges, há pessoas que agem assim com casas, enfim, muitas outras coisas. Elas consideram importantíssimas na vida dela, ao ponto dela divergir e até chegar a uma briga séria com outro ser humano, com o próximo, por conta daquela questão que ela considera daquele ser ou daquele bem que ela considera importantíssimo na vida dela. Mas aí é onde está. O que é mais importante para você? Quem é o Senhor da sua vida? Quem governa a sua vida? Essa é a pergunta. E a gente vai tratar justamente disso. A Bíblia vem falar aqui no livro de 1 Samuel. Abre comigo a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 2, no versículo de número 22, até o versículo 36, a gente vai ler aqui rapidinho. 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 22 até o 36. A Bíblia vem nos contar a história de um homem, um sacerdote da casa de Israel, chamado Eli, e esse sacerdote ele tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias. Veja o que é que acontece na vida desses 3 homens. Versículo 22 até o 36 do capítulo 2 de 1 Samuel. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que, em bandos, se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis estas coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Atentem para essa expressão. E o mancebo Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de meu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente.
Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da moradia de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para vos consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá, quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Analisem comigo. O sacerdote ali, ele vinha de uma linhagem sacerdotal desde lá do deserto, quando Deus separou a casa de Arão para o sacerdócio real. O papel do sacerdote era exatamente o cuidado com o culto a Deus. O sacerdote, ele era responsável por trazer o povo a Deus. Ele fazia a intermediação entre o povo e Deus, oferecia sacrifícios para a expiação do pecado e aproximava o homem de Deus. Então era um ofício extremamente honroso, extremamente de valor na casa de Deus. E essa linhagem sacerdotal, ela passava hereditariamente, de família, né? Passava entre as famílias, entre gerações. Mas chegou um ponto em que os 2 filhos de Eli, sumo sacerdote, porque existiam os sacerdotes e o sumo sacerdote, que era como se fosse, digamos hoje, o chefe de todos, era o maioral de todos. E só o sumo sacerdote é quem tinha condições de entrar no Santo dos Santos e chegar à presença de Deus. Os 2 filhos de Eli, eles agora estavam desobedecendo, eles não tinham nenhum compromisso com Deus, eles estavam fazendo todo tipo de algazarra, todo tipo de coisa errada, como a palavra vem nos dizer. Eles chegavam ao ponto de se prostituir na porta do templo. E era de tal forma que isso já estava tão conhecido ali, que as mulheres já vinham em bandos, vinham muitas mulheres para a porta da tenda da congregação, se prostituírem com eles e pecarem com eles. A Bíblia também fala que eles, quando ia ser oferecido o sacrifício no altar, eles tinham direito a uma parte, porque a tribo dos levitas, a tribo de sacerdotes, ela não tinha herança, e a herança dela estava justamente ali no templo do Senhor. Toda a oferta que era trazida ao templo do Senhor, eles tinham direito a uma parte. E a Bíblia fala que eles lançavam mão daquela oferta e tiravam até além do que era para tirar. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, quero dizer a você. Muitas vezes você para pensar e diz assim: eu não vou ofertar na casa de Deus, eu não vou ofertar na igreja, no ministério, na obra missionária, porque ali existem muitas pessoas que podem tirar proveito. Mas eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia nos mostra que ninguém fica impune. Quem pratica tal pecado não fica impune, porque aquilo que é dado no altar de Deus, Deus, ele observa, ele registra, e se alguém põe a mão e tira de forma errada, aquela pessoa, o tal, irá prestar contas diante de Deus. Então, o conselho que eu te dou em relação a isso é que você faça a sua parte e deixe a parte de Deus com Deus. Fecha o parênteses e vamos voltar para o nosso assunto. E aí Deus, ele levanta um outro servo e manda esse servo dar um recado a Eli, para que Eli tome uma providência com seus 2 filhos. Eli então vai lá e começa a passar a mão na cabeça dos filhos. Filhos, isso aí que vocês estão fazendo é errado. E os filhos de Eli não dão ouvidos. Não dão ouvidos. É o início da desobediência, né?
Aliás, a desobediência ali já estava tão avançada que eles já estavam fazendo coisas absurdas, né? Eles já não respeitavam mais a Deus de forma nenhuma. Quando chega ao ponto de se prostituir na casa de Deus, o lugar santo, o nosso Deus é santo, é puro e santo, não admite o pecado. Ele ama o pecador, mas não admite o pecado. Quando ele chega a um ponto desse de se prostituírem dentro da casa de Deus, não há respeito nenhum com Deus. Então já está aí havendo uma rebelião, já é um estágio bem mais avançado da desobediência. E o que é que nós vemos? Vemos um tipo de idolatria, porque Eli agora, ele não tem coragem de tomar uma decisão séria com seus filhos, de punir os seus filhos severamente. E aí ele está entre os filhos de Deus e ele acha melhor, ele decide passar a mão na cabeça de Deus. Deus então manda um juízo para a casa dele, de tal forma que Deus quebra uma linhagem sacerdotal que vinha de gerações em Israel. E agora Deus tira da família de Eli, da linhagem da família de Eli, o privilégio, a prerrogativa de trabalhar com a responsabilidade do culto, de ser sacerdote na casa de Israel. E Deus levanta outro, que é o Samuel. Mas a coisa, ela fica muito mais séria, gente. Ela fica muito mais séria e ela leva, inclusive, à morte de todos os três. Todos os três. Veja bem, eu quero te chamar para a gente ir para o capítulo 3. No capítulo 3, você vai ver que Deus levanta Samuel. Ainda no mesmo livro de 1 Samuel, Deus levanta Samuel para tomar conta. O início do capítulo, você vê que ele vem tratar da chamada de Samuel. Quando ele está dormindo, Samuel também, Deus vai lá e chama ele à noite. Depois você lê o início do capítulo. Eu quero pegar a partir do versículo 15. O versículo 15 diz assim: E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. E porém temia Samuel de relatar esta visão a Eli. Deus revelou a Samuel aquilo que iria fazer na casa de Eli. E ele disse, versículo 16, então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho, e disse ele, eis-me aqui. E ele disse, que palavra é a que te falou? Eli pergunta a Samuel o que Deus falou para ele à noite. Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça, e outro tanto se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele, o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Observe que aqui Deus revela para Samuel o juízo que ele já tinha anunciado a Eli. Ele revela para Samuel e faz o chamado para Samuel. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Já falamos sobre isso aqui no canal. Então Deus já tinha dito a Eli que iria levantar um sacerdote segundo o coração dele. Esse sacerdote era Samuel, que Ana tinha orado, Ana, mãe de Samuel, lá no capítulo 2, tinha orado para Deus lhe dar um filho e prometeu que se Deus lhe desse um filho, ela daria ele a Deus para servir enquanto ele vivesse na casa do Senhor. Então Deus já tinha no coração dele Samuel, e Deus levanta Samuel e revela a Samuel o juízo sobre a casa de Eli. Mas a coisa fica bem mais séria, meus irmãos. A coisa fica bem mais séria. No versículo 13, a gente observa aqui um detalhe interessante. Naquele mesmo dia, versículo 12, naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada que ninguém coloque algo ou alguém acima dele, porque ele é o nosso Criador, ele é quem nos dá todas as coisas. Ele é quem provê todas as coisas, saúde, paz, vida, felicidade, trabalho, tudo na nossa vida, o alimento, é ele que provê. Nós somos feitura das mãos dele, fomos feitos pela mão dele, para o louvor da sua glória, e é ele quem nos dá tudo, é ele quem nos sustenta de tudo. O homem pode ter a riqueza que tiver, mas se ele não tiver a Deus, ele não tem nada. Então, Deus agora se aborrece seriamente porque Samuel deixa de dar prioridade a ele e
passa a dar prioridade aos seus filhos. Olha só, o que é que eu quero que você entenda aqui? Não é que Deus quer que você despreze seus filhos, despreze seu pai, sua mãe, seus bens por ele, não. Não é isso, não. Deus quer que você ame e cuide e zele de tudo aquilo que ele te deu. Mas jamais você pode colocar algo ou alguém acima de Deus na sua vida. Porque é Deus quem lhe provê tudo. E tudo isso aqui passará. Relação de pai, mãe, filho, cônjuge, bens materiais, tudo passará. Somente a sua relação com Deus é que permanecerá e é que seguirá para o outro plano da vida espiritual. Veja bem, o caso chegou a tal ponto que os filhos de Eli tomaram uma atitude tão séria, de rebelião mesmo contra Deus, de desobediência mesmo contra Deus severa. Eles foram para uma batalha, os filisteus, que era uma nação que sempre estava combatendo com o povo de Israel, resolveram guerrear contra Israel, se levantaram para guerrear contra Israel, e os filhos de Eli foram para a batalha. E no primeiro momento eles perdem a batalha, eles levam eles têm uma perda séria e morrem muitos do exército de Israel. Então eles, de forma insensata, eles resolvem tomar uma atitude de desobediência severa, grave. Eles pegam a arca do Senhor. Deixa eu te explicar para você que não sabe a arca do Senhor que simboliza. A arca do Senhor, ela simbolizava em Israel a presença de Deus. Dentro da arca do Senhor continha as tábuas da lei, a vara de Arão e um terceiro elemento que eu não estou bem lembrado aqui agora. Mas esse assunto é um assunto para um outro capítulo. Mas ali representava o concerto de Deus com Israel, a presença de Deus dentro da nação de Israel. Então eles resolvem levar a arca do Senhor para a batalha de forma errada, sem a permissão de Deus. Olha, e aí eu quero deixar aqui uma advertência para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos fazendo alguma coisa e acreditamos que Deus está concordando conosco, que Deus está conosco naquela situação. E aí eu quero falar para você que é cristão evangélico ou que não é. Ou mesmo não evangélico, você que é cristão no geral. Católico, evangélico, você que é cristão no geral. Muitas vezes nós estamos fazendo algo na obra de Deus e acreditamos que a presença de Deus está ali e ela não está. Porque eu quero que você atente para algo muito importante. A desobediência, ela exclui de nós a presença. Então, com desobediência, igual a sem a presença de Deus. Porque Deus não compactua com o pecado. Os filhos de Eli resolvem levar a arca, que simbolizava a presença de Deus, para a batalha. Veja o que é que acontece. Capítulo de número 4. Acompanha comigo. Versículo 11, para a gente ser mais objetivo. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, da tribo de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos, rasgados, e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Ele sabia o mal que estava cometendo, a desobediência que estava fazendo. Ele conhecia Deus. Porém, ele achou por bem não tomar uma decisão mais séria com seus filhos. E aí foi isso que desagradou a Deus. E aí, veja bem, lá na parte anterior, no texto anterior que nós lemos, a Bíblia se expressa dizendo que Deus já intentava matar os seus filhos. Aí talvez você pare para pensar assim e diga assim, poxa, que Deus perverso é esse, que intenta matar alguém. Amigo, amiga, reflita sobre essa passagem. A desobediência excessiva, constante, rotineira, repetitiva, ela leva ao aborrecimento. Ela leva a um aborrecimento muito sério. Existem pessoas que Deus, ele simplesmente rejeitou. E nós vamos falar sobre isso no nosso próximo vídeo. Nós vamos falar sobre a rebeldia de Saul. Vamos tratar sobre o comportamento de Saul. Existem pessoas que Deus simplesmente rejeitou.
de tanto que ele aborreceu a Deus com a sua desobediência, com a sua rebelião. Então que nós venhamos refletir sobre isso, pois nosso Senhor Deus, ele nos dá de tudo. Ele é extremamente bondoso e ele pede para que nós simplesmente atentamos para a sua palavra, demos ouvidos à sua voz. Se nós ficarmos o tempo todo batendo de frente com Deus, se rebelando contra Deus, existem pessoas que fazem coisas absurdas, se rebelam de tal forma ao ponto de blasfemar, esculhambar, dizer que Deus não existe, dizer coisas absurdas. E Deus, ele ama, mas ele pode chegar a se aborrecer e rejeitar alguém. E foi o que aconteceu aqui com os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eles aborreceram tanto ao Senhor, que o Senhor Deus rejeitou eles. Olha só. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas. E disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E demais disto também, teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Observa agora no versículo de número 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Veja a que ponto chegou a desobediência. Passou para um estágio de idolatria e chegou a um estágio de rebelião contra Deus. Talvez o Eli não tenha se rebelado contra Deus. Ele desobedeceu e foi idólatra, né, com os filhos. Mas os filhos foram muito mais além. Os filhos foram rebeldes contra Deus, se rebelaram contra Deus. E aí o juízo de Deus foi severo, porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Gente, nós precisamos atentar para isso. A desobediência pode levar até a morte. E nós precisamos refletir para que tenhamos o cuidado de não deixar jamais a coisa chegar a tal ponto severo. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. Mas nós temos que ter cuidado com essa questão da rebelião. Porque se não atentarmos para isso, a coisa pode chegar a tal ponto de tão severo que nos custar a própria vida. Eu agradeço a você por ter ficado comigo até aqui. E nós vamos continuar tratando desse assunto. É um assunto de extrema importância. E Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você, dentro da palavra de Deus, acerca desse assunto mais vezes. No próximo vídeo, no vídeo do número 4, nós iremos tratar acerca da rebelião de Saul. Vamos analisar o comportamento de Saul e veja onde a rebelião contra Deus o levou. Eu quero agradecer mais uma vez a você que está conosco, você que está chegando agora no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, participa conosco, deixa teu comentário aí embaixo, é muito importante o teu comentário. Mostra que você está gostando do vídeo, que você está querendo interagir e aprender mais sobre a palavra de Deus e até, por que não, contribuir, como o nosso amigo que eu falei no início, o nosso amigo Júnior Silva fez hoje, contribuiu com o nosso trabalho. Então, deixa também teu joinha aí, ele é muito importante para nós. E eu também quero te pedir para você apertar o sininho aí, ó. Aperta o sininho para você receber notificações quando nós colocarmos um vídeo novo, você receber notificações. E também eu quero que você compartilhe. Eu quero te pedir para você compartilhar essa mensagem. É muito importante. Você pode estar ajudando alguém a não se perder, a não chegar a um estágio de rebelião.
Nós também iremos falar sobre feitiçaria e apostasia. Estamos deixando para o finalzinho a questão da feitiçaria. Já no próximo vídeo vamos entrar no campo da feitiçaria, mas a apostasia vamos deixar para o finalzinho, para que você entenda qual é a relação que a apostasia tem com essas palavras que nós elencamos para tratar no nosso canal. Eu sou Carlos Souza, esse é o nosso canal Água de Graça. Eu te agradeço mais uma vez, muito obrigado, fica conosco, um abraço e até a próxima.